Amém, meu amados. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Bom dia a todos. Uma alegria estar podendo compartilhar com vocês nessa manhã algo que Deus tem colocado no meu coração, né, mais ou menos desde o mês de abril, e fui desafiado a estar compartilhando, né, e o Senhor me lembrou essas coisas e vem num momento meio oportuno, né? Como o Edilson lembrou há pouco, estamos fazendo essa revisão aí nos últimos mês e meio, mais ou menos, daquela apostila Fundamentos, né, na perspectiva aí dos relacionamentos entre os irmãos, né? E na primeira lição a gente abordou ali o tema, né, da natureza do nosso relacionamento, né? Onde que nasce o nosso relacionamento, né? A partir de quem, que é Jesus, né, que nos une, que nos faz um, nos faz corpo, né? No tema seguinte, né, lição 2 da apostila, a gente fala um pouco sobre o amor fraternal, né, esse amor que tem que nos guiar, né, basear nosso relacionamento, né? E na semana passada, né, nos grupos caseiros, a gente meditou sobre o tema estar juntos, né? E o tema estar juntos é muito precioso para nós, né, como igreja, como o Edilson também falou agora há pouco, é da essência da igreja estarmos juntos, andarmos juntos, né? Por mais que nós temos esse momento agora afastado, né, fisicamente, mas temos o suporte, a oração, na medida do possível, quando encontramos um irmão, nos animamos uns com os outros, né? E como é precioso andar junto, né? A palavra fala em Salmo 133 que o Senhor derrama a bênção dele, né, na comunhão, né, na coinonia. Amém? Então, nessa sequência de assuntos que a gente vem falando, né, ao longo das últimas três encontros de grupo caseiro, né, podemos observar que o seguir a Cristo não implica somente um relacionamento com ele, né, mas também um relacionamento com os outros que o seguem. Então, nós não estamos sozinhos, né, como alguns dizem, né, no reino de Deus não existe carreira solo, né, nós estamos sempre acompanhados, isso é um privilégio. Então, com ele, né, com eles, né, com o corpo de Cristo, com vocês, temos muito em comum. Uma mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, né, o mesmo Pai, né, e uma mesma esperança. Amém? Também, através dos nossos irmãos, né, formamos uma só família, um só corpo, uma só igreja, como está lá em Efésios 4, de 4 a 6. Então, somos um no Senhor. Então, essa realidade nos leva a ter um relacionamento e uma comunhão com os nossos irmãos. E quando perguntado sobre qual seria o grande mandamento, né, Jesus fala lá em Mateus 22, 36 a 40, Jesus responde assim, que ele resume, né, todos os mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo, né? Amém? Então, o próprio apóstolo Paulo declara lá em Gálatas, né, 5, que por toda a lei se cumpre em um só propósito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E, então, temos diversos ensinos nessa perspectiva, né, do relacionamento, de andarmos juntos. E dentro desse ensino de amor, a palavra nos instrui, né? O próprio Jesus fala algumas vezes, né, nos evangelhos, a importância do perdão, né? E eu queria estar pincelando algumas coisas, né, sobre esse tema hoje. É um tema importante, é um tema que é base aí dos nossos relacionamentos, porque nós aprendemos, né, que nós fomos justificados por meio de Cristo, amém? Nós somos santificados no nosso dia a dia, né, por Jesus, e seremos glorificados quando o Senhor voltar, né? Sonhamos com esse dia. Então, até sermos glorificados, a gente tem uma carne que ainda habita aqui, né? E que muitas vezes, como o Alfredão colocou bem no início, o nosso ego se levanta, né? A gente quer fazer a nossa vontade, né? E isso, por vezes, gera conflitos, né, entre nós, né? Conflitos de relacionamento entre nossos familiares, dentro da nossa própria casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. E, por vezes, nós temos que nos lembrar dessa ordem do Senhor de perdoai-vos mutuamente, né, como está lá em Colossenses 13. Amém? Também reforço aqui com Efésios 4, 32. Como são vários textos, amados, eu vou mencionando aqueles que quiserem registrando, tá?
Então, também tem lá em Efésios 4:32, fala assim, Paulo fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, nós temos essa ordem de Jesus, né? Essa orientação do Senhor para nós perdoarmos, né, uns aos outros. Né? E como eu estava falando, nós estamos limitados dentro dessa carne. Então, muitas vezes, nos iramos, pecamos, né, e precisamos pedir perdão, precisamos perdoar o próximo. Né? Então, Jesus traz essa ênfase forte aí da importância do perdão. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 26. Amém? Então vamos lá. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagardes o último centavo. Então, na declaração de Jesus do Sermão do Monte, Jesus por vezes menciona, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, né? Fazendo uma alusão clara aí à lei de Moisés. Porém, né, ele diz também, né, na sequência, eu, porém, vos digo. Né? Então, ele está falando da nova aliança, né, do ensino para o nosso tempo e para os nossos dias, amém? E ele começa justamente esse texto no versículo 21 dizendo, né, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, é como se ele dissesse, vamos atualizar isso aí, nós vamos levar isso para um outro nível. Então, na sequência, Jesus fala a respeito de não insultarmos o nosso irmão, de não irarmos contra o nosso irmão, né, e de não chamar ninguém até mesmo de tolo. Né? Aqui Jesus nos mostra as sequências da falta de as consequências da falta de um bom relacionamento, né? Da ausência do perdão. E Jesus diz, né? Se você souber que alguém tem algo contra ti, vai reconciliar-te com ele. E então Jesus compara, né, a não reconciliação, né, ou seja, o não perdão, ou o ato de cometer um insulto, ou ferir o irmão, né, no mesmo nível, no patamar até mesmo de um homicídio aí. Então isso me chama muita atenção, né? Isso abre meus olhos assim, alerta, que quando vemos essa equiparação, né, de problemas de relacionamento, né, até uma situação de homicídio, percebemos o quão agressivo é para Cristo, né, para o Senhor, para os olhos de Deus, são esses problemas de relacionamento que, por vezes, acontecem nos nossos relacionamentos, tá? Essa situação de atrito, de desgaste, então, é bem comum entre nós. Porém, não podemos cair nesse engano de que os problemas de relacionamentos não são tão sérios na perspectiva espiritual, né? Às vezes, podemos falar, isso é questão de relacional, né? Isso é questão emocional, fulano estava emocionado, isso é besteira. Então, se a gente encara, né, isso como Jesus trata, né, colocando no mesmo patamar, até mesmo de um julgamento né, de um julgamento de homicídio, não dá para simplesmente dizer que isso é um assunto sem importância ou que é o tipo de erro que simplesmente passa desapercebido ou que não vai ter consequências, né? Então, eu creio que nós precisamos aprender a mensurar, né, a consequência de um pecado para entender, às vezes, o peso e até mesmo o impacto que ele tem na vida de quem o comete.
né? Então, a gente aprende, né? Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Mas as consequências, elas são bem diferentes, né? Então, quando avaliamos, né, por exemplo, essa dimensão, quando Jesus fala sobre o perdão, e aqui não é no único local, a gente vai ver outras passagens, por várias vezes no Sermão do Monte, o próprio Jesus toca nesse assunto, né? Aí eu queria pedir para a gente virar a página aí para Mateus 6, né? A gente estava em Mateus 5, pudermos abrir aí Mateus 6, onde Jesus fala da oração. Então, Jesus ele trata aí da questão, né, orienta como deve orar, né? A gente tem a conhecida oração do Pai Nosso, que a gente já conhece. E aí eu queria dar uma ênfase, por favor, nos versículos 14 e 15 da oração, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, né? Então, assim, chamando atenção para esse trecho, fica claro aqui que eu não perdoar alguém, né, pode me levar a um lugar, até mesmo uma condição de não ser perdoado por Deus, né? Então, a falta de perdão não pode ser tratada como algo sem importância para nós, né, discípulos cristãos. Então, isso pode me levar até mesmo bloquear a minha relação com Deus, né? Se eu não, meu coração, né, se a minha atitude não é de perdoar, isso vai atrapalhar, a gente vai ver outros versículos, né, o meu relacionamento na vertical com o Senhor, tá? Queria pedir para vocês abrirem Hebreus 12, 14. Vamos ver ali o que o autor de Hebreus nos fala. Esse é um texto bem conhecido, né, por nós. Hebreus 12, 14. A palavra fala assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, a gente fica pensando, né? Um texto bem conhecido, né? O que é seguir a paz com todos, né? O que será que é seguir a paz com todos, né? Eu penso que seja uma linha de relacionamento que está livre, que está desobstruída, né? Que não tem nada, né, impedindo ali de fluir esse relacionamento. Então, fica mais fácil de entender isso até mesmo no verso seguinte. Se a gente ler o verso 15, fala assim, seguir a paz com todos, né? Vamos ler tudo junto, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, o verso 15, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, a palavra de Deus diz que a raiz de amargura contamina não apenas a pessoa que está amargurada, né, mas também pode contaminar outras pessoas que estão à minha volta, que estão à sua volta. Então, quando ele fala de seguir a paz, né, essa declaração de seguir a paz vem antes da declaração de que ninguém seja faltoso, né? E Jesus, né, o autor aí de Hebreus utiliza a expressão separando-se da graça de Deus. Então, problemas de relacionamento não afetam apenas a nossa relação com as pessoas, né, no nível horizontal, mas afetam a nossa relação com Deus, né? Nos leva a esse lugar de que Jesus diz aí lá na oração de não receber o perdão, né? Que o autor de Hebreus classifica como separar-se da graça de Deus. Então, o que eu queria reforçar nisso é que não podemos considerar, gente, a falta de perdão sem importância, né, e seguirmos a vida do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Por vezes, isso é até mais cômodo, né? Você, às vezes, vai evitar mais atrito, né? Fica esse engano, né, de, cara, vou deixar quieto, vou ficar aqui na minha, deixa que Deus vai falar com ele, deixa, né? Mas você não perdoa, você não trata, você não fica livre, né? E a gente está vendo essas consequências aqui, né? Então é importante compreender não apenas a gravidade desse pecado, tá? Mas também a seriedade das consequências desse pecado, da falta de perdão, tá, gente?
Então, é importante a gente perceber, nesse aspecto, que os problemas relacionais que nós estabelecemos aqui na linha horizontal, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os irmãos, né, dentro da congregação, né, eles se tornam um problema na vertical, do nosso relacionamento com Deus, na vertical, tá? Então, não podemos simplesmente separar uma coisa da outra. Então, Jesus diz, né, que quando você não perdoa alguém, você também não será perdoado por Deus, né, a palavra fala. Então, é simples desse jeito como Jesus está declarando, né? E essa questão da relação horizontal e vertical, tem outros textos da Bíblia, vou trazer mais um para representar aqui, para mostrar para vocês, mas a gente tem outros casos também, tá? Pedir para os irmãos também abrirem aí mais para frente, 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7, fica logo depois de Tiago. E só mais um exemplo para a gente ver como essa questão da relação horizontal aí com os nossos pares, né, acabam afetando diretamente o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? 1 Pedro 3:7, eu vou ler aqui, tá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. Para que, olha atenção, para que não se interrompam as vossas orações, tá? Então, basicamente, o apóstolo Pedro aqui está nos dizendo que quando criamos um problema de relacionamento aqui para os casados, né, principalmente os maridos, né, com as nossas esposas, né, nós não vamos permanecer apenas com o problema dentro de casa, né, debaixo do nosso teto. Não vamos apenas comprometer a qualidade de vida emocional do nosso relacionamento, né, conjugal, mas a Bíblia traz aqui, Paulo, né, Pedro traz aqui, né, que as nossas orações como maridos serão impedidas, né, porque o fluxo de comunhão e comunicação com Deus vai ser diretamente afetado, tá, amados? Então, quero trazer mais esse versículo, né, para reforçar. A gente está vivendo aí desde meados de março, praticamente aí um ambiente que a gente acaba se relacionando muito mais com os nossos de casa, né? Às vezes a gente consegue visitar um parente ou outro, um pai, a mãe, ou os filhos aí, dependendo. Então, nesse momento de pandemia, né, os relacionamentos acabam ficando mais intensos, né? Não sei como é que estão aí na casa de vocês, mas é natural que a gente intensifique mais, né, os relacionamentos e com essa intensidade de relacionamento é inevitável muitas vezes, né, a necessidade de perdão, né, aumentar, né, nos nossos dias a dia, no nosso relacionamento, né? E então a palavra, acho que um pouco nisso também, né, que o Senhor veio trabalhando ao longo desse tempo, né, ter esse coração livre, né, e podemos perguntar, né, quantas vezes que eu tenho que perdoar, quantas vezes que eu tenho que, né, o próprio Jesus já respondeu isso para Pedro lá em Mateus 18, né? Então Pedro pergunta, né, para Jesus, né, Senhor, até quantas vezes eu preciso, né, que meu irmão pecar contra mim, que eu vou ter que perdoar ele, né? Então aí Pedro ainda coloca um limite, né, até 7, Senhor. Mas Jesus fala, né, não te digo até 7, mas 70 vezes 7, né? Então o padrão do Senhor é alto, né? O padrão do Senhor, ele vê como o Senhor ele trata essa questão dos relacionamentos, como isso é importante para Deus, amém? E seguindo mais à frente, é disso que o apóstolo Paulo fala, né, quando escreve lá em Timóteo, né, Timóteo 1, né, capítulo 2, versículo 8, um outro exemplo aqui de como o nosso relacionamento na horizontal afeta diretamente o nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, quiserem anotar, primeira carta de Timóteo, Paulo escreve, né, o capítulo 2, versículo 8, tá? Fala assim: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Olha que interessante. Quando ele fala de levantar as mãos santas, qual a definição de mãos santas, né? Ele mesmo diz aí na sequência, né? Sem ira e sem contenda. Tendo tanto a ira como a contenda são pecados de relacionamentos, relacionais. E ele está dizendo aí, no caso, né? Paulo está dizendo que se houver ira e contenda, ou seja, os pecados de relacionamento,
Nem adianta erguer as mãos para o céu, nem adianta erguer as mãos para orar. Por que não adianta? Será que Deus não vai responder as nossas orações? Ou seja, é mais um exemplo que nós temos que, como a questão dos nossos relacionamentos afetam, né? Os relacionamentos horizontais afetam, influenciam com o nosso relacionamento vertical com o nosso Deus, tá? Então, 2 pontos que eu queria deixar claro até aqui, a importância, né? Nós lembrarmos, né? Nossos problemas de relacionamento horizontal com as pessoas afetarão invariavelmente o relacionamento com Deus na vertical. Então, a gente precisa estar com isso aí zerado, né? Eu digo, né? Ou seja, liberado, com o nosso coração liberado, né? Livre com os nossos irmãos, livres com os nossos familiares, não ter nenhuma pendência aí, né? Porque a gente possa ser livres no Senhor. E outro ponto que eu queria deixar claro até aqui é que Jesus estabeleceu o mesmo nível de julgamento, né? Para um homicida, para aquele também que não perdoa. Então, a gente tem que levar a sério e considerar essas coisas, tá bom, amados? Amém? Jesus é bom. Então, explorando um pouco a questão dessas consequências, né? Porque nesse mesmo texto que a gente leu lá de Mateus 5, no início, Jesus fala a respeito de alguém ser levado a um tribunal, né? A gente pode abrir de novo lá em Mateus 5, 22, volta aí, a gente está aí em Timóteo, se puderem voltar lá para Mateus 5, 22. A gente vai ler o 22, depois a gente vai passar para o 25, tá? Então, Mateus 5, 22. Relendo aqui. Eu, porém, vos digo, ó, Jesus está falando, que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No primeiro momento, ele fala de julgamento, né, Jesus. Depois ele, na sequência, fala, né, de julgamento do tribunal e, por último, do inferno de fogo. Então, se a gente pular para o versículo 25, né, fala assim, entra em acordo sem demora com seu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, né? O juiz aonde? No tribunal. E o juiz, ao oficial de justiça, né? O oficial de justiça é aquele que vai executar a sentença, né? Após o julgamento. E seja recolhido à prisão. Então, claramente, vemos aqui a menção de uma prisão, né? Eu não creio que, né, que Jesus está falando também de uma prisão natural, literal ali, em alguns tipos, como a gente vê, né, de cadeia humana, terrena, né, natural. Eu vejo que o Senhor está falando, o que o Senhor está falando envolve um princípio espiritual aí, né? Entendo que seja uma prisão espiritual, né? Ao não resolvermos essas questões de relacionamentos, ou seja, retermos o perdão, né, a falta de perdão, a gente acaba muitas vezes se desconectando da graça de Deus, né, e acabamos ficando expostos, tá? Paulo fala lá em Efésios 4, 26, né, 27, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, ele está dizendo que a ira em si não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado, né? Então, a questão como a gente lida com os sentimentos, né? Como lidamos com, como nós vamos lidar com os problemas, né? Então, quando ele diz não se põe o sol sobre a vossa ira, ele quer dizer que a gente não demore, que a gente seja célere em solucionar, em resolver essa questão, né? Não deixar para o dia seguinte, resolver o mais rápido que a gente puder, né? O próprio texto que a gente acabou de ler no versículo de Mateus 5, 25, ele fala, né? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, né? Ou seja, significa que esse problema precisa ser resolvido imediatamente, amém? Para a gente não sofrer essas consequências. Então, Paulo diz na sequência aí, né, de Efésios 4, né? Nem deis lugar ao diabo. Na sequência, né? Então, reforçando assim, fazer essa prisão espiritual mesmo, né? Então, é impressionante como a própria ciência, a gente vê e pode ler sobre isso, tem acompanhado, né, e descoberto ao longo dos anos aí quantas enfermidades, né, estão relacionadas a problemas emocionais, né? Mas eu acredito que não são apenas os problemas emocionais que estão desencadeando, às vezes, um desequilíbrio no nosso corpo, mas também, como cristãos e discípulos, essa exposição no reino espiritual, né? Então, queria reforçar, então, que a gente precisa entender
que o perdão para nós, discípulos cristãos, não é uma opção. Não é algo que, hoje eu estou a fim de perdoar, eu vou perdoar. Amanhã, não sei, vamos ver. Então, não é meramente um conselho de Jesus, não é um pedido, é uma ordem que o Senhor nos dá. Amém, Senhor? Amém, amado? Então, a não obediência que é dessa ordem que o nosso dono faz, que nos traz, né, que nos orienta, a não obediência é um pecado. Né? Então, e o pecado, é um pecado, como a gente está vendo aqui, que tem sérias consequências, né? Que nos leva a não ser perdoado, né? E também nos desconecta aí, né? De estar debaixo aí do juízo do Senhor, né? Quando a gente olha nessa perspectiva, vemos que não é um assunto qualquer, né? Vimos que não é algo que a gente pode colocar debaixo do tapete e vamos ver se ano que vem eu consigo resolver isso aí com o fulano. Né? Não é um assunto sem importância. Amém? Deus nos livre de agirmos assim. Então, tem assim, dos textos que eu vejo assim, da palavra que traz um exemplo muito impactante, muito forte, né? Até da consequência do não perdão, a parábola do credor incompassível. Pedi para vocês abrirem para a gente poder ler juntos, lá em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35. É uma parábola bem conhecida por todos, né, que é fundo aí do que a gente está conversando. Amém? Vamos ler? Abriu aí, Maurício? Dá um joinha para mim, Maurício. Achou aí? Beleza. Achou aí, Garrincha? Elton? É o pessoal que eu estou vendo aqui na tela. Beleza. Então, vamos lá. Mateus 18, versículo 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Só para contextualizar, Jesus tinha acabado de responder a pergunta de Pedro aí. Né? Que ele perguntou, Senhor, então quantas vezes que a gente tem que perdoar? 7? Aí o Senhor fala, não, 70 vezes 7. E ele começa essa parábola, tá? Só para contextualizar. Por isso, o reino dos céus, vamos lá, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deres." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque lhe suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A gente podia acabar aqui, né? Porque a palavra ela é completa, ela é suficiente, né? Então essa parábola, ela traduz, né? Ela faz uma referência direta ao grande perdão que nós tivemos, que nós recebemos de Deus, o nosso perdão pessoal e da necessidade também de nós perdoarmos uns aos outros, né? Perdoar o meu irmão. Jesus disse que o reino de Deus se compara a um rei. Nessa ilustração aí dessa palavra, nós vemos que esse rei é gracioso e perdoador, mas também é um rei justo que corrige e pune, né, ao que agiu sem perdão e compaixão. Ao mesmo tempo que nós temos um rei, um Deus perdoador, gracioso, ele também é um Deus justo, né? Só
trazendo para vocês uma curiosidade aqui, eu dei uma pesquisada no que seriam esses 10 mil talentos, né, que esse servo devia ao rei, né? Observem que o tamanho dessa dívida. O servo teve a dívida perdoada, era 10 mil talentos. Então, esse valor era muito alto, muito absurdamente alto. Vocês vão ter uma ideia, né? O talento era medido em ouro, tá? O denário era em prata. Ou seja, o denário era, em média, quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho, e era normalmente referenciado em prata. Então, cada talento equivalia a 6 mil denários ou dracmas. Isto é, então, um trabalhador demoraria aproximadamente 164 mil anos de serviço para conseguir pagar todo esse valor. Né? Então, a gente vê o tamanho, né? O tamanho daquela dívida que aquele homem tinha perante, né? Aquele servo tinha perante ao seu rei. Né? Era algo incalculável, né? Superava muitíssimo a quantia que um trabalhador, né, daria conta de pagar durante toda a sua vida de trabalho. Então, irmãos, e a gente vê na sequência, né, da história que, apesar de tudo isso, o rei se compadece dele, né, por causa da súplica que ele fez, do quebrantamento, né, e perdoa toda a dívida. Um milagre. O rei assume, então, o prejuízo, né, dessas toneladas aí de ouro que o credor lhe devia. E, mais uma vez, o importante aqui não era a quantidade exorbitante de dinheiro em si, tá? Mas o quão generoso aquele rei foi em perdoar algo incalculavelmente alto. Então, não houve limites para o perdão, né? Então, com essa grandiosa demonstração de bondade, era esperado que aquele homem tivesse plenamente grato, né? Pelo que a gente entende da parábola, é algo quase que de imediato, ali naquele mesmo dia, né? E que ele agisse conforme, né? Esse favor aí, esse perdão imerecido que ele recebeu, né? Mas, infelizmente, não foi isso que acontece, né? Então, a gente vê essa atitude perversa aí desse servo que foi perdoado, né? Então, a gente vê que, ao encontrar o outro conservo dele, né, que lhe devia apenas 100 denários, né, aquele credor agiu de forma bruta, né, enforcou ele, né, impaciente na cobrança, agrediu, né, o conservo, exigindo, né, o pagamento da dívida. E é engraçado que o conservo ele também se ajoelha, também, né, pede para ele esperar, da mesma forma como ele fez ali em cima com o rei. O conservo também implorou, né, pediu que tivesse paciência, que ele pagaria, né, mas esse conservo, né, o credor, ele, sem misericórdia, não aceitou e mandou prendê-lo até que ele pagasse toda a dívida, né? Então a gente vê isso no texto, né? Então essa má atitude, né, do servo gera uma tristeza e indignação, né, nos próprios companheiros ali, né, de trabalho, e o rei, quando soube da história, né, dessa falta de misericórdia com o seu semelhante, aplicou a justiça ali, né? Então a justiça do rei, né? O rei teve essa misericórdia e graça daquele servo que muito lhe devia, mas ao saber, né, que ele foi incapaz de fazer, né, de pagar essa pequena dívida de um conservo dele, aplicou a correta e medida justiça ali e punição. Então, a extrema piedade e bondade desse rei, suportando ele próprio, né, o altíssimo débito que ele tinha acabado de perdoar, não foi levado em consideração por esse servo, né? Então, por isso ele foi igualmente justo na ira para corrigir e cobrar aquele que não quis dar perdão. Então, Jesus ele compara essa atitude deste rei com a atitude de Deus, né, afirmando que ele agirá da mesma forma, da mesma maneira, com misericórdia e justiça, né? Então, mas ele vai castigar aqueles que não perdoarem os seus irmãos, né? Eu não sei vocês, meu amado, mas me traz um temor isso, muito grande, tá? Então, nós temos nesse caso aqui, nessa parábola, né? Deus é um rei amável, piedoso e justo, né? Através da sua graça, nós também podemos alcançar perdão de todas as nossas dívidas, né? Como a gente vê lá em Colossenses 2, 13 e 14, vou ler aqui rapidamente. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu inteiramente, né, encravando na cruz. Amém? Então, Colossenses 2, 13, 19, né? Como diz aquele cântico, que eu gosto muito, né? Ele louvor fala, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém? Amém, Jesus.
Amém. Então, amados, Cristo cancelou na cruz todas as acusações que eram contra nós, recebendo a justiça de Deus sobre si. Mas também exige que nos assemelhemos a Ele, que nós possamos agir da mesma graça e misericórdia com aquele que nos ofende. Amém? Então, conclusão dessa parábola, né? O reino de Deus é um reino de perdão. Então, aqueles que não perdoam demonstram não fazer parte desse reino, né? De graça, porque não reconhecem o quanto eles foram perdoados. Então, que nós possamos reconhecer, né, e lembrar o quanto nós fomos perdoados, que não há mais nenhuma dívida, né, que o Senhor pagou toda essa dívida por nós, no nosso lugar. A aplicação desse ensino nas nossas vidas é simples e profundo, né? Então, uma sugestão aqui: perdoar sem limites, mesmo que muitas vezes pareça difícil, ou que essa dívida ou ofensas cometidas contra você tenha sido muito horrível. Não sei a dor que você passou, não sei que você pode ter sofrido, mas o Senhor sabe. E Ele dá graça para a gente perdoar e seguir. Amém? Então, nos lembremos também que nós somos pecadores e nós fomos perdoados. O nosso Cristo não mediu esforços, né, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, levemos em conta o grande e imensurável perdão que recebemos. Pelos méritos de Jesus Cristo, nós também podemos perdoar sinceramente as falhas dos nossos irmãos. Por isso, conceda a mesma graça que você recebeu, perdoando com o amor de Deus. Amém? Pedir para os amados abrirem 2 Coríntios 17, 5, 2 Coríntios 5, 17 e 18. Fala assim, lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Então, o Senhor nos chama para nos reconciliarmos. Ele se reconcilia, né? Ele nos permite reconciliarmos com Ele através de Jesus e nos chama para também termos esse ministério da reconciliação, né? Nós sermos reconciliadores, né? Como diz lá nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, Jesus fala, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Na minha infância, eu, graças a Deus, tive o privilégio de crescer com pais cristãos, né, tementes a Deus. E quando eu chegava com alguma situação assim com meu pai, pai, fulano fez isso comigo, né? Às vezes o meu irmão, a Maiara, né? Aconteceu uma situação, até às vezes com a minha mãe, eu chegava cheio de justiça. Não podia ter acontecido isso. Eu peguei primeiro, ou eu tinha mais direito, né? A gente chega cheio de razão, né? E meu pai me colocava no colo e falava assim comigo: amém, meu filho. Realmente você pode ter razão. Mas você acha que quem é que está feliz com a situação aí de relacionamento, né? Com esse problema de relacionamento? Deus ou o diabo? Ele perguntava assim para mim. Aí eu falava: a situação tá boa, né? Você deve ser o diabo. E meu pai falava assim: então, você vai querer desagradar a Deus e deixar o diabo feliz? Aí eu falei: não, né? Aí ele falou: então, vai lá, seja você o maduro aí, né? E dê esse primeiro passo para reconciliar, né? Então, a gente vê aí essa questão, né? Então, somos convidados, né?
Somos chamados, Deus nos convoca aí para esse ministério da reconciliação, amém? Né? Então, como diz lá em Lucas 7,47, né? Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama, amém? Então, perdão é um gesto de amor. Quando a gente perdoa, a gente está amando, né? E quando nós somos perdoados, né, nós recebemos amor. Amém? Então, não sei se você está com dificuldade de perdoar, né? Pergunte a Deus, né? Veja onde está essa sua dificuldade em perdoar, qual que é a questão, né? Entra no teu quarto em secreto, né, que o Senhor vai te mostrar, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Fernando falou uma vez, né? Ele disse que, em uma pregação, que quando a gente tem dificuldade de perdoar uma pessoa, né, um irmão, na realidade, primeiro, antes da gente ter essa dificuldade com o irmão, a gente está com um problema que a gente tem que resolver com Deus, né? Uma dificuldade entre né, a gente e Deus. Então, o nosso problema, antes de ter o problema com o irmão, já era com Deus. Então, a gente tem essa consciência, né, do tamanho do perdão que recebemos, né? Não pode se comparar com qualquer situação que venha acontecer nas nossas vidas, amém? Então, o arrependimento e o perdão, eles abrem os nossos corações e fazem com que Deus possa fluir livremente dentro de nós, né? E nós precisamos render isso, né? Render ao Espírito Santo, para que ele traga às nossas mentes aquelas coisas que, né, que porventura precisam ser resolvidas nos nossos corações, tá? Né? A gente fique atento a essas situações e não deixemos de qualquer jeito isso, tá bom? Então, longe de mim aqui querer em meia hora esgotar esse tema, né? Que na verdade, até porque eu sei que não é um tema, é um exercício diário, né? A gente conversar sobre perdão e viver isso, né? Diário da vida cristã. Mas acredito que precisamos sempre estar revendo e meditando nesses princípios, né? Pois é algo que o inimigo vira e volta quer nos fazer tropeçar, né? Quer nos colocar contra o irmão, quer que o irmão se coloque contra a gente, quer criar um atrito entre marido e esposa, entre filho e pai, né? Que nós não permitamos isso. Sejamos um maduro, sejamos aquele que vai restaurar, aquele que Deus vai usar para restabelecer esse relacionamento, essa relação, amém? Então, Paulo, para concluir, amados, Paulo ele fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, né? Aquelas diversas aspectos do fruto do Espírito, né? Então, acho que eu posso dizer, né, que um dos frutos do perdão é a paz e a alegria. É a alegria. E então está aí o segredo, né, da igreja ser linda, porque a igreja ela vive num ambiente de perdão. Amém? Então a igreja é linda porque somos um povo alegre, perdoador, pacificador, né? E como diz lá em Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Amém? Então nós temos essa graça do Senhor, né? Então, por acaso, se eu me olhar no espelho e me sentir feio, então alguma coisa está acontecendo, né? Então, será que eu estou precisando perdoar alguém? Será que eu preciso amar? Estou precisando amar, servir, perdoar? Né? Que o Senhor nos abençoe, nos renove nesse dia, né? Que nós fiquemos atentos aí, né? Nesse momento nós estamos, né? O diabo quer, ele, como a palavra fala, ele vem para matar, roubar e destruir, né? Que nós não permitamos que ele destrua, né, os nossos relacionamentos, a nossa família. Em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar, amados? Amém, Senhor. Queremos te agradecer, Pai Santo, por falar conosco, Senhor, por ser um Deus amoroso, perdoador. Obrigado, Senhor, que o Senhor não nos deixe da mesma forma, Senhor, que nós já chegamos a Ti, Senhor. O Senhor deseja uma transformação nas nossas vidas e é o Senhor quem opera isso a cada dia, Senhor, nessa caminhada contigo. Obrigado, Pai, por essa igreja maravilhosa que o Senhor nos insere, Senhor, quando somos enxertados aí no corpo de Cristo. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, pela perseverança de cada um, pela multiforme graça, Senhor, do Teu Espírito, que é revelada, Senhor, no Teu corpo. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar cada coração, cada irmão aqui, Senhor, que se porventura há alguma questão ainda mal resolvida, Senhor, se há porventura alguma situação que não houve perdão, ou que muitas vezes um perdão foi da boca para fora, não houve um perdão genuíno, que o Senhor venha tocar, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, que venha ocorrer restauração, Senhor, e que o Senhor venha se alegrar com essa situação, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor. Restabelece os relacionamentos, abençoa, Senhor, livra-nos de cair nessas armadilhas, Senhor, que são colocadas, Senhor, no dia a dia, que possamos estar atentos, Senhor, para sermos tanto perdoados,
perdoar as pessoas, como também pedir perdão, Senhor. Temos um coração humilde, manso como o teu, Senhor, que não mediu esforço, Senhor, para nos perdoar de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa situação de dívida que tínhamos diante de ti, Senhor, que é uma dívida incalculável, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nos dá uma nova chance, Senhor, nos dá uma oportunidade, Senhor, de recomeçar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Queria fazer alguns comentários rápidos. E se alguém também quiser compartilhar alguma coisa depois em relação a essa palavra. Felipe estava falando aqui sobre a raiz de amargura. Esse é um tema assim que eu até comentei com o Fernando um dia desse que eu gostaria de falar sobre esse tema. Mas aí o Senhor tocou o Felipe aí para compartilhar com a gente. É um tema assim que já foi muito forte na minha vida, né? Eu tive um problema muito sério de falta de perdão. Então é uma coisa assim que é uma experiência, né, que eu tive. E graças a Deus o Senhor me ajudou. A raiz de amargura é interessante esse detalhe. Sabe o que é raiz de amargura? É quando você quer perdoar com as suas forças. O que é que você faz? Você corta aquela plantinha, né? Puf! Aí, aparentemente, como nada aparece, está resolvido. A raiz não aparece. A raiz está lá. A raiz continua lá. E ela vai terminar brotando, não adianta. Não adianta. Porque se você não tiver um perdão do íntimo, né? Como fala lá em Mateus 18, que Felipe leu aquela parábola do perdão, a raiz vai ficar. Então, o perdão ele tem que ser completo, ele tem que ser do íntimo. Mesmo naquilo que você não enxerga, mesmo naquilo que ninguém vê. Então, a raiz de amargura é um perdão, é aquele perdão, eu perdoo, mas não quero muito convívio com a pessoa, não. Já ouviu falar nisso, né? Eu perdoo, mas aquela pessoa é muito chata. Quer dizer, você não perdoou. E o que quer dizer ressentimento? Ressentimento é você sentir novamente aquela amargura, né? Amargura. Quando você está amargurado com alguém, parece que quando você olha para a pessoa ou você se encontra com ela, você sente um amargo aqui na garganta, né? É interessante, bicho, é amargura mesmo. Você sente um amargorzinho aqui na garganta. E o ressentimento é isso, é você, sei lá, você vê a pessoa, você sente novamente, é ressentimento, você sente novamente aquilo tudo. Então, a coisa não foi resolvida. Essa parábola de Mateus 18 é muito interessante, porque ela fala a história de um senhor, um servo e um conservo. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus, de um filho e um outro filho, um conservo, né? Então, essa dívida de 10 mil talentos era a nossa dívida. Era a nossa dívida impagável que a gente tinha com Jesus. E Jesus nos perdoou. Nós somos esse servo malvado se a gente não perdoar. Nós somos esse servo malvado. Porque
algo que um irmão pode fazer para a gente, por mais sério que seja, não chega nem aos pés do que nós fizemos com o Senhor, né? Então, é essa disparidade de 10 mil talentos para 100 denários. E é nessa passagem que ele fala, assim também, no último versículo, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o perdão, ele tem que ser uma coisa do íntimo, tem que ser de lá de dentro, de coração. É como se não tivesse acontecido nada. Assim, você vai lembrar, mas você não vai sentir novamente. Você vai ficar tranquilo. E você vai ter... Você pode até melhorar o seu relacionamento com essa pessoa. Você pode até melhorar. Você vai... É uma coisa... Agora, isso a gente humanamente não consegue. Gente, olha, se a gente for, como é que se diz? Ofendido, né? Se alguém fizer alguma coisa com a gente, e normalmente é uma pessoa próxima, você não vai ficar com problema de perdão com um estranho. Isso não existe, né? Um estranho, você pode até ficar com raiva dele na hora e depois nunca mais você vai ver ele. Normalmente, você fica com problema de perdão com uma pessoa muito ligada a você e que você nunca esperaria algo desse tipo dela. Então, olhe, eu vou falar, viu? Não é difícil não perdoar, não. É impossível. Humanamente falando. Humanamente falando, é impossível você perdoar alguém que você ama muito. Normalmente você fica muito ofendido com alguém que você ama muito, que você não espera dela uma atitude e ela faz isso com você. Então, é impossível. Eu não consegui perdoar. Não consegui. Aí eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, eu não consigo. Eu sei que eu tenho que perdoar, porque senão eu não vou ser perdoado. Eu conheço tua palavra. Então me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar como tu perdoaste. Foi quando eu consegui. Quer dizer, o Senhor me deu a graça de perdoar como ele perdoou. Então, lá em Colossenses 3,13, fala, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele não quer que a gente perdoe com nossas forças, não. Com nossas forças vai ficar raiz de amargura. A gente não consegue, não. Ele quer que a gente perdoe como ele nos perdoou. É com o perdão dele. Ele quer que a gente se ame como ele nos amou. É com o amor dele. Então, você só vai conseguir perdoar do íntimo com o amor dele. Com o amor de Coríntios 13. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, jamais acaba. Você só vai conseguir perdoar do íntimo dessa forma. É com o amor do Senhor. E você tem que ser muito sincero. Senhor, eu não consigo. Eu sou um servo malvado mesmo. Me ajude, me ajude. Me ajude a perdoar. Me ajude a amar meu irmão. Ajude a amar meus irmãos. Amém, gente? Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Alfredo, Ah, uma boa medida
para a gente saber se a gente perdoou mesmo, é se a gente conseguiu colocar a pessoa no lugar que ela tinha antes de ser ofendido ou da Amém. gente ofender. Exatamente. Essa é uma boa medida. Se você perdoou verdadeiramente, como o Felipe falou, genuinamente, você certamente vai colocar essa pessoa no lugar que ela ocupava antes na sua vida, Amém. na sua mente e no seu coração. Aleluia. Se você não consegue colocar essa pessoa no lugar que ela tinha antes, de vontade de estar junto, de alegria, de impressões retiradas, é porque Você não perdoou. ainda não perdoou. Não perdoou. Essa é uma boa medida que eu faço. É verdade. É verdade. Sempre comigo. Amém. É isso mesmo. É colocar ela de volta no mesmo lugar que ela tinha no teu coração. Exatamente. Você quer perdoar do ímpio. Exato. É porque quando você ofende ou você foi ofendido, antes disso, você tinha um relacionamento normal, natural, né? Isso. Aí, quando acontece a ofensa e que vem o rancor e que vem as impressões, aí é natural que você não queira nem mais, como você bem disse, nem queira mais saber dessa pessoa, Amém. né? Aí você corre o risco de fazer um perdão superficial, né? Como desencargo de consciência. Mas uma boa medida é essa. Quando você perdoa genuinamente, aquela pessoa volta a ter o espaço que ela tinha na sua vida. Aleluia. Amém. Isso mesmo. Eu quero cantar um cântico, viu? No final aí, Tá. que eu acho que tem muito a ver com isso tudo aí. Mais alguém, gente? Mais alguém quer comentar? Eu queria compartilhar. Tá ouvindo aí? Sim, está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Abaixo. Eu queria... Isso aí que foi falado, eu lembrei como é que Deus me ensinou uma das lições que Deus me deu sobre perdão, né? Que foi quando ele me falou assim, a sua dificuldade de perdoar, porque no fundo você se acha melhor do que os outros. Essa é a principal questão do perdão, né? Pelo menos uma das lições que Deus me falou na questão de perdão foi isso. A gente aprende que, né, Romanos, todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus, não há nenhum bom, nenhum sequer. Mas, e aí quando somos ofendidos, o que Deus me falou foi isso. No fundo, o sentimento eu não faria isso. Geralmente, o primeiro sentimento que tem, a primeira comparação que tem eu não faria isso com essa pessoa. A nossa régua primeiro é a nossa. Então, parte desse princípio. Totalmente errado. E a segunda questão é a questão de identidade. Porque Jesus sempre remete a isso. Nós somos filhos de Deus. Então, temos que ter a outra mentalidade. A mentalidade do reino de Deus é totalmente diferente. E se já temos essa identidade de filho de Deus, a gente consegue olhar o outro com misericórdia. E aí, o perdão, ele flui nisso aí. Por isso que o Felipe citou aí, o que o Fernando fala, né? Que nosso problema é com Deus e não com as pessoas, e é verdadeiramente isso. Nosso problema sempre é com Deus, né? Porque se eu me considero superior ao outro, né? Eu tô justamente negando a palavra de Deus que diz que todos somos pecadores. Quando eu me surpreendo com a falha dos outros, é porque eu não entendo a minha própria falha. Verdade. Eu não compreendo que eu poderia ser igual ou pior do que aquele irmão. Quando Deus falou isso para mim, né, que você acha que você não faria igual a ele?
Você acha que você não seria tão mal quanto ele? Então, para mim, isso foi, Deus me falou assim, foi uma pancada, porque é justamente esse entendimento que a gente tem que ter. E isso só se tem no relacionamento com Deus. Por isso que a parábola que você começou a falar aí, Alfredo, da semente é isso. Se a semente não morrer, ela não vai dar o fruto, que somos determinados a dar esse fruto. E o morrer é justamente mudar essa mentalidade, ter essa mentalidade nova, ter essa mentalidade transformada, a mentalidade de filho de Deus. Considerar todos superiores a nós mesmos. Amém. Todos, inclusive guerra. Então, quando eu olho para o irmão e isso ficou muito marcado no meu coração, qualquer erro que tem contra mim, quando eu olho para qualquer irmão, eu vejo que eu seria capaz de fazer aquilo ou pior do que o que foi feito comigo. E aí eu entendo sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão, e entendo também sobre perdoar. Então, perdoar está totalmente ligado à minha compreensão e à minha comunhão com Deus. Nunca Amém. é só. E nem o tamanho da ofensa ou aquilo que foi feito. A parábola do credor incompassível, ela fala sobre isso. Ela fala sobre uma dívida impagável e fala sobre uma dívida irrisória, né? Só que quando não se tem noção desse tamanho dessa dívida impagável, então qualquer dívida irrisória é motivo de ira e de revanche, de querer dar justiça própria. Quando não conhecemos a justiça de Deus, aí a gente aplica a nossa justiça. Quer dizer, que nem justiça é, né? Nem dá nem para chamar de justiça. Então, é isso. Essa forma como eu me lembrei disso que Deus me falou há um tempo atrás, assim que eu me converti. E foi assim que eu consegui passar por várias situações de perdão e compreender. E entender e conseguir o perdão, que é algo que vem primeiramente de Deus, né? E aí a gente, como o amor vem de Deus e a gente consegue amar o próximo. O perdão vem de Deus, conseguimos perdoar o próximo. É assim que funciona, né? Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Mais alguém? Alfredo, eu tinha notado aqui algumas coisas, mas vocês três aí já falaram o que eu ia dizer. Só queria incentivar, né? Aproveitar assim, a oportunidade que Deus nos deu aí de ouvirmos essa palavra e esses complementos, né? Incentivarmos a darmos passos práticos em relação ao perdão, né? Assim, reconhecer que cada um de nós somos da turma dos 10.000 talentos. Eu estou no time dos 10.000 talentos, com certeza. Não estou nos dos 100, não. Estou no dos 10.000. Então, cada um de nós reconhecer, né, e avaliar se há algum problema de perdão com alguém que precisa ser resolvido, né, pequeno ou grande. Se tem relacionamentos comprometidos, né, que precisam voltar para o lugar onde estavam, como disse o Edilson. E entrar em acordo, como diz lá o texto que o Felipe leu, né? Buscar a pessoa, restaurar o relacionamento. Então, um incentivo aí a gente praticar, né, o que a gente ouviu. Amém. 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 Glória a Deus. O Senhor falou e está falando. Graças a Deus. Edilson, pode ir. Então, glória a Deus mesmo, Alfredo. Opa, Marcelo, quer falar? Eu quero. Fale, Uma meu irmão. alegria estar com os amados. Eu quero lembrar, reforçar aquilo que o Filipão nos lembrou lá de Provérbios 15, 13, né? O coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo mais feliz deste mundo, né? Viu, queridos? Então, que
nós possamos passar por estas provas, sermos aprovados, para que o mundo veja a igreja do Senhor aqui na Terra e as pessoas fiquem admiradas, né? Nós já tivemos várias experiências dessa, né? Então, que nós possamos pregar com essa nossa alegria, com esses nossos relacionamentos restaurados, né? Embora tão diferentes, somos um corpo só, né? Amém. Nós temos buscado, viu, queridos? O Senhor tem me falado muito desses dias também, né? Que depois cada um de nós possa, assim, buscar, né, aquele entendimento, né, de um quadro, né, famoso, em que os cristãos estavam lá no Coliseu de Roma e eles estavam como família, eles eram sacrificados e no semblante deles não havia pavor, havia alegria. Eu estou sendo um pouco muito assim radical, né? Mas que é possível, como o Alfredão lembrou, para nós, com as nossas forças é impossível, né? Mas com o Espírito Santo em cada um de nós é possível nós, sendo tantos, funcionarmos como um só corpo, né? Que é o, como muitos de nós sabemos, que é o corpo de Cristo, que vai tocar as pessoas, curar as pessoas, acolhê-las e apontar o caminho. E o mais importante, as pessoas verem em nós a determinação de chegar à Nova Jerusalém. Amém, queridos? Nós estamos determinados em chegar. E não vamos chegar sozinhos. Vai ser uma grande multidão. Né, queridos? E o perdão é essa cola que nos faz sermos um. Né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A graça do Senhor desvenda o rosto, seu amor enche vazios, cura as feridas. A graça do Senhor mostra a verdade, seu amor rompe cadeias, temores da alma. Glória, rendamos glória. Deus nos transforma de glória em glória. Glória, rendamos glória. Na própria imagem da sua glória. Na graça do Senhor, a comunhão do Espírito nos santifica e nos liberta para sua glória. Na graça do Senhor, a comunhão do Espírito nos santifica e nos liberta para sua glória. Amém, Pai. Senhor, queremos te louvar. Muito obrigado por esse encontro, por esse banquete espiritual, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, que a tua palavra seja enxertada no nosso coração e ela não volte vazia, Senhor. Mas, Senhor, que produza muitos frutos, Pai, na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai amado, abençoa cada
família, cada irmão. Em nome de Jesus, coloca a tua mão, seja feita a tua vontade. Vive em nós, Senhor, a tua vida. Que a nossa vida que a gente possa odiar a nossa vida, Senhor, que a gente possa colocar o nosso velho homem no lugar dele, que ele permaneça na cruz, em nome de Jesus, para que a tua vida se manifeste em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor. Amém, irmãos. Uma semana abençoada, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus.